Fala, fala, pessoal! Estamos aqui para bater um papo muito bacana. Eu com meu amigo Carlos Eduardo Éboli. E de cara eu digo o seguinte, fala o seguinte, compartilha, curte, manda para os amigos. Ah, mas eu não gostei. Se você não gostou, manda para os inimigos, ok? Mas faz o seguinte, o importante é você compartilhar esse nosso bate-papo que a gente vai ter aqui hoje com um convidado muito especial e nesse ambiente aqui super bacana, né, É verdade, Chico. Eu com meu amigo Francisco Aiello, diretamente aqui do Parque Jacarepaguá, no Multi Estúdios. E é sempre um prazer, né, bater esse papo aqui no Conta e Manda. E o nosso convidado é o seguinte, a gente não está com braçadeira de capitão, mesmo assim a gente vai falar com ele. A gente pode, a gente pode, porque Vamos só capitão só capitão que pode. Mesmo? É só capitão que pode. Ou então é o seguinte, dependendo do que a gente for falar com ele, é um amarelo e logo depois é um vermelho. Marcelo de Lima Henrique, cara, muito prazer pela sua presença aqui com a gente. Eu sei que você vai a poucos podcasts e quando eu te fiz o convite, você não, vou lá porque eu acho que vai ser bacana e tenho certeza que vai ser muito bacana. Então, de cara, queria agradecer aqui a deferência, a minha e ao Éboli, de você estar aqui com a gente para bater esse papo. A gente vai falar muito aqui sobre arbitragem, a tua trajetória de vida profissional. E a primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte: é verdade que o Brasil perdeu um grande goleiro e ganhou um grande árbitro? É isso? Que história é essa, Marcelo? Um abraço. Um abraço a todos os amigos aí, a Aiello, Éboli, dois craques da comunicação. Eu me sinto honrado de estar aqui com vocês batendo esse papo. É um goleiro mediano, vamos dizer assim. É um goleiro trabalhador, assim como o árbitro, um árbitro batalhador, trabalhador, mas que ama o futebol. Saiu um goleiro, entrou um árbitro que ama o futebol desde garotinho e vou amar até ficar velhinho. Quem era teu ídolo, cara, quando você era goleiro? Goleiro? Eu fui criado aqui no Rio de Janeiro na época do Paulo Vitor, Paulo Sérgio, Raul Plasma, Mazzaropi. Caramba. São esses caras. Uma boa safra, hein? Tinha um goleiro do América muito bom, que eu não lembro agora, famosíssimo, cara, do América. Era o Pompei ou não? Não, acho que era um outro, mas... E depois eu vi... Gasperim. E depois eu pude estar em loco ali treinando com o grande Wagner do Botafogo, na época do Bangu. Joguei no Bangu, tive com o Wagner. Gilmar, que veio do Palmeiras pro Bangu, treinei com esses caras. Lembro dele. Esses caras foram os meus ídolos aí. Tá, e por que abriu mão de ser goleiro e acabou sendo o árbitro de futebol? Tomava muito gol, aí de repente já ficou mais fácil apitar jogo, é isso? Eu não sei qual é a vida mais difícil, né? Verdade. Se é de árbitro de futebol ou de goleiro. Eu acho que é de árbitro, cara. Com certeza de árbitro. Meu pai foi árbitro, né? Meu pai foi árbitro, eu desde 5 anos de idade acompanhava ele nos campos. Conheço o Arnaldo Reit desde criança, que a física deles era ali na UERJ. Então, meu pai trabalhou com esses grandes árbitros aqui. E eu fui levado para ser goleiro para uns amigos de peladinha de rua, né? Fui levado para o América, depois para o Bangu. Só que entrei para ser fuzileiro naval e fui ser goleiro da Marinha, da seleção das Forças Armadas. Só que meu pai praticamente me obrigou a fazer o curso de árbitro. Falou, não, cara, você é líder, você é um cara corajoso. Vamos fazer o curso. E fui na UERJ, lá com o professor Carlos Edeixo Pimentel. Sim. Ganhei uma bolsa do professor, 50%. Agradeço muito a FERJ por isso. Meu pai pagou outra metade, que eu não tinha dinheiro. Falei, pai, beleza, com um mês, vamos ver se vai dar certo, se eu vou gostar. Com uma semana eu estava encantado, que eu estava voltando aos campos de futebol, né? Aquele garoto queria ser goleiro, mas sentia que era um goleiro que ia ter que trabalhar muito. Eu estava voltando para os campos de futebol. E minha trajetória começou assim, como todo garoto queria ser jogador de futebol. Mas não digo que eu fui frustrado, não, porque eu fui para a Marinha, eu fui ser fuzileiro muito consciente. Eu queria ganhar meu dinheiro, eu queria ter família. Então, eu abandonei de maneira consciente o futebol. Eu não sei o Éboli, mas, por exemplo, eu quando era torcedor... Não, eu nunca quis ser árbitro, não. Não, árbitro não, jogador de futebol, não? Sim. Então eu ia pro Maracanã, cara, aí eu ficava eu lá... também, eu tinha uniforme de goleiro, luva de goleiro. Então, aí eu queria ser jogador, acho que de cada 9 moleques, né, querem ser jogador de futebol. Só que entre a vontade de ser... e o talento para ser, há uma distância muito grande. E aí eu comecei com esse negócio de, assim, bom, já que eu não consigo ser jogador de futebol, eu quero estar ali nesse ambiente. E aí fui ser jornalista esportivo. Foi mais ou menos assim contigo? Ou seja, já que não dá para ser goleiro, pelo menos eu quero estar dentro das 4 linhas? Acho que tem uma situação que deve ser bem sedutora, né? Você pode falar bem sobre isso. Que é comandar o espetáculo, né? Isso aí mexe com vaidade, né? O árbitro, ele dita as regras do jogo ali, né? Isso aí mexe também, né?
Não, mexe bastante. Eu acho que é por isso que eu tento prolongar minha carreira até ficar mais velhinho. Você tá vencendo as barreiras do tempo, né? 53? 53. Estamos rompendo as barreiras dos preconceitos. Isso é um outro assunto que não existe mais idade, né, cara? Não existe cor, não existe sexo, gênero, existe competência. Então a gente vai rompendo. Aí tá bem fisicamente. Obviamente sendo avaliado. Mas foi isso, foi voltar, vamos dizer, para o cenário que eu queria estar naquela emoção. E como meu pai foi árbitro, eu vi muitos jogos no Maracanã na beira do campo ali, que antigamente eu lembro que eu vi um Flamengo e Santos, final de 81, 82, não sei, 3-2 no Maracanã, que na preliminar foi Flamengo, foi Volta Redonda e Seleção Brasileira de Novos. Meu pai apitou e eu vi aquela final, Flamengo e Santos, dentro do gramado ali. Caramba. Então é apaixonante o Maracanã, uns 100 e tantas mil pessoas. E aí passei um tempo fora do futebol, sem ser goleiro, e de repente eu estava inserido de novo no jogo de futebol. E com essa magia ainda, né, com esse status de ser, vamos dizer assim, o dono do jogo, né? O árbitro. Então, sim, é uma coisa muito sedutora, sim, mas tem que ter muita responsabilidade, cara, porque para ela não virar um autoritarismo, para ela não virar... E até tem um ponto-chave da minha carreira, isso mudou quando eu comecei... Eu, no começo da carreira, era muito autoritário. Depois eu comecei a me entender como servidor do futebol. Aí que ficou mais bacana. Aí que deu para desfrutar mais. E aí, nessa coisa de ser autoritário, o árbitro se perde, na tua opinião? Totalmente. Eu acho que nada na vida a gente pode ser autoritário. E como eu, né, militar, fuzileiro naval, sofrido pela vida, 3 filhos já batalhando muito, apitando muita várzea no Rio de Janeiro. E na várzea você tem que ser corajoso, tem que ser autoritário na várzea, tem que apitar, acertar e convencer. Na praia de Copacabana de 11, lá você que não apite, não convence e não seja autoritário para você ver. É tapa na orelha. Então... Jogador de várzea respeita mais do que jogador profissional? O árbitro ou não? Jogador de várzea, ele considera mais o bom árbitro. Considera. Quando você... Eu apitei uma várzea domingo agora em São Paulo, em Porto Feliz. Eu apito várzea, eu gosto de apitar várzea. Contrato, eu vou, galera. Só contratar, pagar o cachê, a gente vai. Obviamente com segurança, né? Mas o jogador de várzea, ele considera o árbitro bom, o árbitro que o considera. Então é muito bacana. Ele respeita. Respeita sim. Isso é fato. Acho que são pessoas ali que estão também ganhando seu pão. A maioria dos jogadores de várzea, principalmente em São Paulo, são jogadores muito bem remunerados. Tem um mercado muito bom lá, que eu tenho atuado muito em São Paulo na várzea. É contratado. Então respeitam sim, respeitam, consideram. Eu acho que aqui também, no profissional, a coisa é muito midiática. Às vezes, quem está em casa acha que o jogador está nos desrespeitando, mas não. É um teatro para sua torcida, é um teatro para ele vender que ele é guerreiro, que ele está com vontade. Mas, no final, a maioria são grandes pessoas que estão ali também. Eu levo assim, são boas pessoas que estão no futebol. Então, aí você acabou de dizer que no início, essa questão de ser autoridade máxima, a gente sempre vê a autoridade máxima do jogo, o árbitro da partida. Então era só você. Só que de uns tempos para cá, essa autoridade passou a ser dividida com uma coisa chamada VAR. E como é que foi isso? Como é que foi deixar de ser a única autoridade do jogo para dividir essa autoridade, tendo um outro colega lá assistindo ao jogo? Né, com um ângulo diferente. É uma comissão de arbitragem. Que, na verdade, numa situação mais confortável que a sua, porque você só tem um ângulo de visão para o lance, você não tem a capacidade, você não tem o poder de olhar o lance, a jogada, né, por vários lances. Como é que foi ter que dividir essa autoridade com esses colegas? Essa transformação ela não veio de agora, não. Eu sou árbitro há 30 anos e lá quando eu comecei, o árbitro central era a autoridade máxima total. O bandeirinho, um assistente, vocês lembram bem, só marcava impedimento lateral. Então já veio uma transformação há um bom tempo. O árbitro, tanto que o nome mudou, era bandeirinha, que falava, agora é árbitro assistente. Ou seja, o árbitro começou a marcar faltas, alguns marcam até pênaltis, sinalizam. Então já começou uma transformação da sua autoridade ser um pouco dividida. O campo já ficou mais setorizado. E eu que me formei lá atrás, já fui me adaptando. Cansamos de ver, se eu for citar jogos aqui, vocês vão lembrar, de assistente marcar impedimento, o árbitro mandar baixar e correr para o meio. Final de Campeonato Brasileiro. É só puxar a memória que a gente vai ter aí, né? A gente vai lembrar. Então isso já foi uma transformação. Aí veio o advento do VAR. Bendito VAR, graças a Deus. Muitas carreiras se prolongaram e muitas carreiras de árbitros se salvaram por causa do VAR. Muitos campeonatos foram salvos por conta do VAR, que muitas pessoas odeiam aí. Mas, obviamente,
os profissionais que vinham de longa data como eu tiveram que se adaptar ao mercado. E quem que está no mercado? Quem se adaptou. Eu até ouço muitas coisas aí. Marcelo, eu faço jogo, às vezes erro um lateral, vem torcedor, tem que parar, tem que estar velho, tal. Não, meu amigo, eu me adaptei à modernidade. Então a modernidade hoje não é que a autoridade ela é dividida, mas você tem mais assistentes para poder te dar uma informação precisa. Ou não. Até porque um erro claro e óbvio pode ser para mim, mas para o VAR pode não ser. Ou vice-versa. Como existem coisas factuais, né? Dentro ou fora, impedimento factual ou não, mas só para esclarecer, para ficar bem claro, o VAR ele é mais um assistente do árbitro. Ele não tem autoridade. A autoridade do VAR é nenhuma. Ele é como se fosse um bandeirinha. Marcelo, aqui é o VAR. Marcelo, aqui é o Aiello. Sugiro revisão para possível penal. Aiello, eu não quero ver. Eu não quero ver. Ele pode fazer isso. Mas agora não faz. Você na sua inteligência, Éboli, você vai estar correndo, desoxigenado, com uma visão, e tem 3 caras no ar-condicionado, não é isso? Com 28 imagens. Marcelo sugere revisão, pois tem uma mão deliberada que impede o arremate para o gol. Você abre a janelinha e vai no VAR. Aí, nós temos que começar a entender e tirar a responsabilidade do VAR. O árbitro central é o responsável por aquilo ali. A decisão final É sempre dele. é do E quando árbitro, ele chegar ali, ele que tem que comandar a cabine. Ele, tudo bem, cara, tu me deu esse ângulo aí. Eu quero outra câmera. Eu quero a invertida. Para isso a gente estudou plano de câmeras. É todo um processo. Obviamente, já me alongando um pouquinho esse assunto de VAR, que a gente quer excelência desde o início. Mas, se eu não me engano, nós estamos no Brasileirão 5ª ou 6ª temporada ou 7ª com VAR. É uma coisa muito, muito nova ainda, no Brasil e no mundo. E a gente tem que buscar excelência rapidamente, mas a gente tem muito para evoluir, porque é uma coisa nova. O futebol tem 100 e tantos anos aí ou mais, e o VAR tem 6, 7. Então é uma gama de coisas muito grandiosa, em que tiveram que se formar operadores para operar as câmeras, câmeras-mens para novos. Então é uma coisa muito grandiosa. Mas o futebol clama por essa emergência de excelência urgentemente. A gente quer isso urgente. Mas eu entendo toda essa... Mas a autoridade não diminuiu, tá? O árbitro que fica o tempo todo, mãozinha na orelha, esperando o VAR, não marca pênalti, não expulsa, ele está fora, está na contramão das instruções e da regra do jogo. Porque tem um protocolo agora, o protocolo VAR está na regra do jogo. Então esse VAR, esse árbitro central que as pessoas veem muito, pode ser até eu, o tempo todo esperando o VAR, não marca pênalti, não, está errado. Está fora de tudo que é mandado, vamos dizer assim. Porque tem uma situação, Marcelo, que sempre causa nervosismo, né, no ambiente do jogo. Pra gente também. Que é a demora. Isso. É a demora, né? Como administrar essa demora, cara? Porque aí vem a natural crítica, eu já fiz essa crítica, o Chico já fez certamente essa crítica em transmissões. O arbitragem brasileiro não está sabendo operar o VAR. Não é possível demorar tanto tempo para uma situação que a gente, com clareza, numa primeira imagem, já viu que é ou não é. Como é que administra essa demora? O quanto você fica nervoso também quando você percebe que está demorando a tomar a decisão? Eu acho que o grande desafio para quem trabalha com arbitragem, para o árbitro moderno, para os gestores, é que nós tenhamos mais árbitros que entendam de futebol, que conheçam futebol. Porque não é só você saber operar uma ferramenta, não é só você ser veloz, ser bom de tecnologia, você tem que entender do jogo, entender da mecânica de movimento. Então esse é um grande desafio, não é da Comissão Nacional, do Marcelo, vem lá da FIFA. Todas as instruções que a gente tem, tá ali, ó, o árbitro deve compreender o jogo, entender o jogo. E infelizmente, isso é uma coisa muito filosófica até. A gente está vivendo uma nova geração e que os jovens pouco assistem futebol, cara. Eu tenho 3 filhos em casa. Eu via jogo todo dia quando eu era moleque. O meu filho joga bola, ele não vê futebol. Não vê. A nova geração de arbitragem não entende de futebol, o grande desafio para todas as comissões, para todas as entidades, desde a FIFA, é fazer com que os árbitros entendam mais do jogo de futebol. Esse é o novo desafio. Mundial, não é nacional. Esse é um desafio mundial. Para quê? Para que as análises sejam mais rápidas.
para você entender a mecânica do movimento, mecânica do jogo. Será que aquela mão ali realmente está antinatural ou está natural? Foi o movimento do jogo. E quem não entende de futebol, qualquer mão descolada vai achar que é uma mão proposital, vamos dizer assim. É uma mão sancionável. Então, esse entendimento do todo do futebol é um grande desafio que a gente tem por aí. Quando você fala entendimento, é uma combinação de aplicar a regra e sensibilidade do jogo, é isso? Exato. É a sensibilidade do jogo. O futebol... É o bom senso. É o bom senso. Mas a vida é bom senso, gente. Sem dúvida. O futebol é bom senso. Imagina um árbitro entrar, o Marcelo entrar, com a regra debaixo do braço, igual quando eu apitava sub-20 aqui no Rio de Janeiro. Tá lá, o jogador ponderou as minhas decisões, é cartão amarelo. Aí eu quando era do sub-20 aqui do Rio, sub-17, eu metia amarelo. Chegava nas finais, eu estava vetado. Então, por quê? Porque eu cumpri a regra do jogo. Mas a regra ela é um bom senso. A regra fala, para você ter uma ideia como é que ela é bom senso, né? Com todo respeito ao mestre Arnaldo César Coelho, a regra não é tão clara assim. Tanto que ela vem... as entradas são, as faltas são imprudentes, temerárias e com uso de força excessiva. Como é que mede isso? Como é que a gente consegue mensurar? né? Então, aí que vem o entendimento do jogo. E a imagem engana muitas vezes. Não, a imagem só engana. A câmera lenta não reproduz intensidade de choque, por Isso. exemplo. E não é querer dar desculpa, não. Mas por isso que às vezes nós temos essa demora excessiva. Ah, Marcelo, mas na Europa ela é muito mais celery. Concordo, é sim. Mas nós vemos muitas jogadas com muita intensidade alta passando batido na Europa. Será que aqui a nossa cultura ia aceitar essas jogadas com tanta intensidade passando batido? Ou seja, pelo que você acabou de falar, eu até queria traçar um paralelo com a gente, que é jornalista esportivo, porque às vezes a gente ouve assim, nunca deu chute numa bola e está comentando o jogo, está opinando sobre um lance. A gente ouve muito isso, porque a gente não foi jogador de futebol e a gente trabalha no futebol. O que você está dizendo é o seguinte, o fato de repente, a gente ter uma geração, e isso aí não é dizer que é pior ou melhor, é uma questão geracional. Eu sempre falo muito isso. São gerações diferentes. O fato de a gente ter uma geração que jogou pouco futebol, tem dificuldade de interpretar um lance quando é árbitro, é isso? Eu acho que essa dificuldade é para todos que estão no futebol. Inclusive na sua atividade também. Verdade. E eu discordo redondamente disso. Ah, não jogou bola, não pode comentar. Eu discordo, né? Não é porque vocês estão aqui, não. Mas eu discordo. O cara pode não ter jogado bola e conhecer de futebol, muito de futebol, porque ele viveu futebol. Uma coisa é você jogar bola e não viver futebol. Mais uma vez, o meu filho foi jogador profissional. Meu filho jogou no Americano, Goitacás, e ele não vive futebol. Ele conhece futebol mas ele não vive futebol. E jogou futebol. Então isso não é uma máxima. Mas o grande desafio é esse mesmo. É que toda essa nossa geração de comentaristas, de árbitros, e de repente até de jogadores, vivam mais o futebol. Eu ouvi há pouco tempo entrevistas de algum jogador aí falando que não vê futebol. Vi dois, eu não já vejo. Vi vários. Não já vejo vi jogo vários de futebol. Me entendi. Vários. Ou seja, ele não vive a atividade dele. Eu ainda acredito que a gente vai melhorar quando a gente vive a nossa atividade. Talvez seja por isso que muitos saudosistas falam: o futebol caiu um pouquinho, o futebol... Talvez seja por isso. O futebol está muito físico, talvez seja por isso. Então, eu acho que todos que estão envolvidos tinham que viver um pouquinho mais a sua atividade, sim. Isso me desenvolveu demais, me desenvolve até hoje ainda. E não é uma questão só da arbitragem. Como eu falei, é uma questão de todo o futebol, é entender... Do mundo do futebol. Do mundo do futebol. Quem está no entorno do futebol. Exatamente. Agora, como é que a gente vai... consertar isso, rearrumar isso, se agora nós temos uma gama de entretenimento. Antigamente, nosso entretenimento era ver futebol quarta e domingo na TV, não tinha pro garoto. Hoje não, hoje o garoto nem vê mais futebol. Então, acho que é uma coisa... A geração multitela. É uma coisa filosófica que a gente vai... Mas o instrumento VAR, a tecnologia que é utilizada no Brasil, ela é boa, Marcelo? É uma tecnologia que foi utilizada Ou está prejudicando? Na última Copa do Mundo. Quando foi a última Copa do Mundo? Que a Argentina ganhou da... 22. 22, é a tecnologia usada na Copa do Mundo de 2022. É uma das maiores empresas do mundo. Obviamente que a tecnologia VAR, ela de um ano para outro, ela já na Europa, ela muda. E nós temos também que entender, eu até falo muito isso, porque eu dou muitas palestras, às vezes, em clubes que me convidam, em grupos de árbitros. Eu fui dar uma palestra no clube aqui da terceira divisão do Rio de Janeiro, e o cara reclamando da arbitragem. A arbitragem é ruim, a arbitragem é isso, a arbitragem é aquilo. Eu falei: meu amigo, você joga onde? Aí eu jogo aqui nesse clube. Eu falei: terceira divisão, cara.
Você joga na terceira divisão. Ah, Marcelo, você quer dizer que o Brasil é a terceira divisão do futebol do mundo? Não estou dizendo isso. Mas não é Premier League. Ou é Premier League? Tem o valor. Isso eu falo de grana. Futebol é negócio, gente. Tem que parar, né? Muitos aí, saudosismo. Será que... Ah, não, mas o Brasil tem como contratar a melhor tecnologia do mundo para colocar aqui no VAR. Beleza, tem como contratar. Concordo que tem sim. Mas e os estádios que a gente joga? Será que eles têm condições de suportar a tecnologia? Eu respondo, não tem condições. Teríamos que jogar todo o Campeonato Brasileiro. Entende como é a coisa? Em 2, 3 estádios só. Em arenas. Não, tem até mais, né? Em arenas de Copa do Mundo. É. Todos. Aí vem. Só que o clube lá da Série C que está agora, estão brigando pelo acesso agora, já subiram Volta Redonda e Remo, mas tem 4 clubes brigando aí. Eles vão jogar no campo deles lá. E ele quer o mesmo VAR que tem na Série A. Então você entende como é que a coisa é muito complexa? Lá... Todos os jogos são jogados em grandes estádios em que pode se colocar a câmera numa altura. A galera não entende muito isso, mas é uma questão tecnológica. O VAR, ele é tecnológico. Não é só contratar a melhor empresa, é dar as melhores condições logísticas para que essa empresa possa trabalhar, possa ferir as câmeras, o campo não pode ser sombreado. E tem várias coisas, é um trabalho de dias, de tecnologia. Quem trabalha em TV, como vocês trabalham, entende um pouco do que eu estou falando. Sim. O torcedor, eu entendo que ele não vai entender. Ele quer o melhor naquele estádio dele. Só que é coisa muito mais complexa do que a gente imagina. Só que nós já mesmo melhoramos muito do que a gente tinha. Muito. E temos que melhorar sim. E o futebol brasileiro tem que clamar por isso. A gente tem que jogar toda a Série A em arenas. Tomara. A Série B em arenas. Tem grandes equipes aí. Só que não é assim ainda. A nossa realidade é outra. Só para a galera entender mais ou menos como é que funciona o VAR. Uma curiosidade que eu tenho, Marcelo, em cima até do que você falou, bendito VAR, né? Você usou esse termo, bendito VAR. Sim, sim. Né? Ou seja, você é um árbitro que mais do que nunca gosta de utilizar a tecnologia. Mas isso não gera conflito dentro da equipe de arbitragem? Por exemplo, quando eu digo que a arbitragem mexe com vaidade natural, todos os personagens ali são movidos por vaidade, né? Uhum. Desde os que relatam, aos que jogam, aos que conduzem o espetáculo. Mas, por exemplo, o VAR vai lá e te chama, olha, sugiro uma revisão. Primeira, ok. Aí chama uma segunda vez, solicito revisão. Na terceira, tu já não está torcendo o nariz. Fala, pô, eu estou errando tudo aqui, não é possível. Porque o raciocínio imediato é errei. A gente sempre fala, aí o árbitro, quando vai para o VAR, já vai condicionado que ele errou. Não torce o nariz, não, cara. É engraçado isso, e quando o VAR chegou no Brasil, eu ouvi de muitas pessoas, qualquer um vai apitar agora. Agora vai ser fácil. Qualquer um vai apitar, tem a tecnologia, chamou, só que é o contrário. Só permaneceram quem se adaptou. Só permaneceu quem se adaptou. O grande desafio hoje é você não usar a ferramenta. Isso fez com que o Marcelo, eu provavelmente, me empenhasse mais. Isso me deu mais anos de carreira. Eu falei, não, eu vou ter que me empenhar mais. Eu vou ter que treinar mais, vou ter que ter mais jogo. Eu vou ter que entender de plano de câmeras. Tem que entender para poder chegar ali. De repente, o meu VAR não dá a câmera correta. Meu amigo, me dá 5A, me dá 5B, me dá invertida. Movimentação no campo. Movimentação. Isso te pressionou. Com 53 anos, isso te pressionou mais, inclusive. Sim, me pressionou mais. Me pressionou muito mais. Então, o que aconteceu? Não é que tirou a autoridade do árbitro e você ficou mais reticente ou não. Virou um desafio maior, sim. É óbvio, eu não quero. Marcelo, sugiro revisão. 1, 2. Eu já tive 3 revisões numa partida. Saí do campo e falei, tô arrasado. Errei 3 lances de pênalti, acho que foram 2 pênaltis e uma expulsão. Arrasado. Teve um jogo que eu apitei pouco tempo, que o jogo foi bom pra caramba, mas eu tive uma revisão no cartão vermelho imenso que eu não vi no campo. Eu não vi. Aí quando eu fui ver depois Você chega a ficar constrangido em algum momento? Chateado, né, cara? Triste. Sim, triste. Porque é a minha atividade, eu quero fazer o melhor da minha atividade. Claro. Eu quero acertar tudo e com excelência. E aí depois eu falei, por que eu não vi? Passou um jogador na minha frente exatamente na hora, cara. E eu não... Uma perna encobriu a outra. E como a gente agora... Lá no passado, os árbitros mais antigos sabem do que eu tô falando. A gente apitava muito por feeling. Feeling. Entendimento de jogo. Hoje, eu marco o que eu vejo. Eu não posso dar um pênalti achando que a bola bateu na mão. Quando eu chegar lá, ela bateu na barriga. É a pior coisa pro árbitro. Ali, opa, bateu na mão. É melhor você explicar uma mão que você não viu do que você marcar um pênalti que bateu na barriga e você... Cara, tá vendo o quê? Fantasma? Você está marcando por feeling? Por quê? Porque não se apita mais por feeling. Então, isso é um desafio, sim. Saio chateado quando eu tenho... A gente fala, pô,
Falou, o rei da Ara, vive na Ara. A Ara é o teu monitor. A gente brinca. Quando o árbitro vai muito na Ara, no nosso meio, a gente fala aí, ó, o rei da Ara do mês. Mas aí, ó. me parece que você fica chateado, porque é natural, você quer fazer um bom trabalho, mas me parece que a experiência te permite o seguinte, por exemplo, se um lance desse acontece com 15 minutos do primeiro tempo, se você é um garoto, se você está começando agora, acaba o jogo para você. Em que sentido? Esse erro, cara, vai te consumir o jogo inteiro. Isso não acontece mais contigo. Ou seja, se você acha que errou, acabou, segue o jogo. Você consegue hoje lidar com isso? Até porque, só fazendo um adendo, até porque jogador de futebol sabe disso. Sabe. E vira pressiona. Prepara. No intervalo você vai ver que errou. Pressiona. Como é que é isso para quando você é novo? Para quando você é novo. E assim, se é que você realmente consegue ver isso nos árbitros mais novos, se até mesmo você tem liberdade de conversar com os mais novos, falar, gente, olha só, o jogo tem 90 minutos. O erro foi agora com 10 minutos, tem mais 80 para você apitar. Então, se você ficar se consumindo com esse erro, aí começa aquela coisa, erra de novo e vai errando até o final do jogo. É assim? A diferença do grande árbitro pro árbitro medíocre é mediano, Mediano. né? Mediano, a gente fala medíocre, isso aí foi uma palavra usada por um grande instrutor que a gente tinha, Larrionda, o Uruguai Larrionda era nosso instrutor. Jorge Larrionda. Jorge Larrionda, meu amigo. A grande diferença é que o grande árbitro ele esquece do erro rapidamente, porque o jogo vai ter outra decisão, cara. Então, obviamente, quando você é mais jovem, tudo interfere. Até se você não errar, chegar um jogador, professor, foi pênalti. No intervalo você vai ver. Tu passa o primeiro tempo todinho doido. Passa. E muitos usam isso. Hoje em dia você até ri do cara, meu amigo, essa é velha. Não mete essa não, porque essa é velha. Então, qualquer revisão na área, qualquer revisão que o VAR chama, ela traz um certo desconforto, sim, e até um descontrole para a partida. Isso é nítido. Tem um penal por agarrão lá naquela área, com 5 minutos, você não viu, o cara te chamou. Na outra área lá, qualquer mãozinha que tem, o jogador ele vai querer um penal. Infelizmente, não tem ética, eles são assim, e é assim que funciona. E aí que vem o preparo mental do árbitro. O preparo mental, às vezes, vem com tempo. Não existe fenômeno, eu falo sempre, mas não existe mais fenômeno na arbitragem. Eu falo que o último fenômeno foi o PC de Oliveira, que com 25 anos expulsou 3 em São Januário e era árbitro FIFA. Era um cara novo que tinha uma mente muito blindada. E nesse futebol hoje cada vez mais econômico, o árbitro cada vez mais desenvolvido economicamente, o árbitro tem que procurar blindar a sua mente, porque senão mexe com o mental sim, somos seres humanos. E quando você apanha muito, o ser humano quando apanha muito, ele quer devolver. E aí que você tem que blindar, porque você não pode ser um revanchista. O árbitro ele é um árbitro, ele não é um revanchista. Eu não sou um justiceiro. Olha como é que a coisa é muito ampla. E o que comanda a gente é o mental, cara. Até porque você ia querer se vingar dos 22 que estão em campo. Mas peraí, agora eu fiquei curioso. Quem é que plantava? Que tipo de jogador plantava isso na tua cabeça justamente para deixar essa dúvida e dizer, foi pênalti, no intervalo você vai ver. Felipe Maestro do Vasco. É mesmo, Felipe é o rei da resenha, Fred. O Fred. Fred, Dom Fredon. Gente boa agora, no começo do trabalho, mas depois ele virou, depois ele ajudava. Ou seja, fazia de propósito, para deixar você... plantava sementinho. Felipe, depois o Fred depois ajudava a arbitragem? Sim, o Fred... Ajudava como? O Fred no final de carreira do meio pro final, ele ficou um líder positivo da equipe dele. Era nítido, ele era um líder positivo. Ele incentivava a garotada, tirava o garoto que estava mais exaltado com a arbitragem. Ele virou um líder positivo, sim. Eu tive muito apreço por ele no final de carreira. Ele foi muito maduro. Eu acho que ajudou muito a equipe dele, as equipes que ele passou. Optei o jogo dele no Cruzeiro. Eu optei o rebaixamento do Cruzeiro contra o Palmeiras, lá no Mineirão, no ano que o Cruzeiro caiu, né? Que ficou, acho, 2 anos na B. E o jogo eu tive que paralisar o jogo com 39 minutos do segundo tempo. E ele viu que eu não tinha condições. Era o capitão. Eu falei, Fred, não dá mais, cara. Porque a torcida invadindo, tacando bomba. Marcelo, não dá mais. Não dava mais. E se ele virasse, ele podia até ficar. Tava 2-1 Palmeiras ou 1-0. E de repente podia até virar, né? Mas não dava mais, não tinha condições. E era um líder positivo. E isso é bacana a gente ver. Isso é muito bacana. Você falou até desse glamour de estar no campo de jogo. Você vê a maturação de um jogador. Tem cara que vem... É triste quando você vê um cara que
tá velho e não matura, cara. Isso que é triste. Mas Como, por exemplo, não tem. encerrou a carreira e continuou mala do início ao fim. Tem difícil, mas eu optei só no Botafogo. Louco Abreu era muito difícil, né? Não vou dizer mala, mas difícil demais. E já era experiente, já era cascudo. Mas não era estratégia. Faz isso isso uma aí. estratégia. Eu também acho, eu achei depois. Porque quando a gente... E funcionava, porque ele ganhou muito, né, cara? Funcionava. A gente critica muito, e é realmente irritante, a tal da rodinha, né? Irritante. A rodinha, ela se forma no primeiro lateral do jogo. Isso aí. Cara, isso aí... Já começa aí o desespero da arbitragem, né? Porque não é possível. O jogador de futebol não ajuda, de fato. Não ajuda. Aquela leitura de que são 22 caras tentando prejudicar a arbitragem, enganar a arbitragem é fato. 22 espertos tentando enganar o otário, 22. né? Que dizem por aí, desde 1808. É difícil, cara. A nossa mas se olhar bem, não é coisa típica do Brasil, não. Quem assiste o Campeonato Argentino, de vez em quando assiste, meu irmão, o cara ali é herói, pô. Patrício Lustô, meu amigo, de vez em quando eu falo com ele. Boca e River agora teve... Os caras que apitam ali são heróis, cara. Você viu o Campeonato Mexicano, alguns jogos, os caras são heróis, cara. Porque a gente fica muito aqui no futebol brasileiro, né? Porque a gente trabalha aqui, mas é uma coisa muito, muito latina. Essa falação é uma coisa muito latina. Eu assisti agora um jogo final de semana, Campeonato Italiano, coisa horrível. O bicho pegou. Copa América a gente viu. Tinha jogos da Copa América que não andava. Aí como é que o árbitro faz? A culpa é do árbitro. Como é que ele faz? Ele amarela todo mundo? Ele expulsa todo mundo? Ele acaba com o jogo? Como é que ele faz? Então é uma coisa para se pensar. Eu acho que o futebol tem que pensar isso. Porque o futebol tem que tratar o próprio futebol ele mais como entretenimento. A minha esposa não gosta de futebol, não vê futebol. Ela não gosta de futebol. Quando eu tô vendo o jogo que tá muito coisa, ela fala assim, aí, tá vendo? Por isso que eu não vejo. Todo jogo tem briga. Aí eu vou falar o quê para ela? A minha filha é a mesma coisa. Entendo perfeitamente. É isso aí. Porque é desanimador. Olha, os técnicos sofrem, mas a genia do futebol brasileiro é a arbitragem. Não, há erros, lógico, há erros. Você mesmo sabe disso, já falou aqui que há muitos erros, mas há uma tara em bater na arbitragem no futebol brasileiro. A pessoa fala muito, eles querem desviar o foco, querem isso, querem aquilo. A gente falar muito nisso, eu, árbitro, vou falar assim, o cara tá se vitimizando, tá isso, tá aquilo. Eu falo sempre uma coisa, o árbitro, a gente trata bem todo mundo no campo, é engraçado, cara. Eu chego no estádio e todo mundo mesmo? Todo árbitro? Cara, ou você fala por você? A maioria dos árbitros. A maioria, eu vou falar a maioria, eu conheço muitos, eu troco ideia com todo mundo. Cara, a gente cumprimenta do porteiro ao presidente. Tu quer tratar bem todo mundo, mas se cria, às vezes, um clima tão hostil que você é ser humano, cara. E aí, como é que tu vai ter empatia para um cara que está dizendo que vai te matar, que vai te bater? Uma coisa raivosa. Você é ser humano. Você acaba se defendendo às vezes. Por isso que às vezes isso interfere muito na gestão do jogo no árbitro mais jovem do que no árbitro mais experimentado. Por isso que às vezes muitos jogos complicados, às vezes o Marcelo está sem escala. Não sou melhor que ninguém não, gente. Pelo amor de Deus. Sou um árbitro trabalhador. Mas às vezes um jogo muito complicado, aí bota um árbitro mais experimentado para ir trabalhar lá. Pô, mas esse árbitro foi mal na rodada passada. Por que ele está de novo nesse clássico? Porque tinha que ter um árbitro experimentado naquele clássico. Porque um jovem, de repente, não ia ter aquela maturidade de poder segurar aquele ambiente tão hostil. Então, acho que a gente tinha que amenizar um pouco esse ambiente hostil. Só que como? Não sei. Não sei, cara. A coisa só piora. O árbitro marca de raiva, às vezes. Marca até o que não é, mas ele acaba sendo tomado nessa disputa que você falou aí. De ofensas, né? O jogador que é muito agressivo com a arbitragem. E aí você não... Como é que eu vou ter empatia para um cara desse? Às vezes você se pega, ou já se pegou, marcando algo movido por essa... Assim, de maneira até inconsciente. Eu acho que esse é o grande erro do árbitro, se ele fizer isso, é o grande erro dele. Ele deixar se levar pela emoção. Às vezes, sim, você pensa, tranquilo, cara. No outro jogo, ele vai fazer uma coisa e eu, dentro da regra, eu vou poder... Porque existem margens, cara. Como eu falei, uma entrada temerária para cartão amarelo, às vezes você pode achar que é uma entrada imprudente sem cartão amarelo. As pessoas têm que entender, quem está no futebol, que nós somos seres mentais. A gente tem sentimento. E o cara acha que ele vai te ferir a vida toda. Como é que você vai para aquele jogo ali? Você vai ferido? Então esse é o grande desafio do árbitro. Mas muitas vezes a fama do jogador pesa contra ele, né? Na hora de interpretar um lance, não? É triste. Para mim é triste como árbitro. Só que eu também gosto de futebol, né? É triste quando eu vejo uma partida e sinto a mão pesar pela fama do jogador. Isso não é leal, isso é deslealdade do árbitro.
Eu acho que aí está a grande diferença, cara. E esses árbitros que fazem isso, pelo mundo, vamos sempre falar assim, eles têm vida curta, cara. Porque o jogador, a pior coisa é você ser taxado como covarde no meio. O futebol, ele tá aí, os jogadores que estão aí hoje, eles estão aí há 15 anos, 20 anos, cara. Eles sabem quem é o Marcelo, eles sabem quem é o Daron, quem é o Klaus, quem é o João. Eles sabem quem é confiável ou não. Muitas vezes eu ouço até as críticas. Cara, vai parar, tu é velho. Meu amigo, eu ainda apito que eu tenho credibilidade, cara. Senão o mercado tinha me jogado fora. Tô falando de mim, mas pode ser qualquer um outro. Então, isso aí é a pior coisa para o árbitro. É a pior coisa. Eu nunca fiz isso. Nunca. Muito pelo contrário. Eu até já me arrependi, porque eu estava com tanta gana naquele jogador. Eu falei, cara, se eu pegar esse cara, eu vou... E depois eu vi, cara, era para eu ter dado cartão nesse cara, eu não dei. Porque eu estava com tanta gana nele que você acaba se amolecendo demais. Mas isso é fato, porque se você for para esse lado, isso é covardia, cara. Isso é covardia e você perde a credibilidade. O árbitro que no início de carreira, ou durante a carreira, ele perder a credibilidade dele, e vocês são do futebol, sabe que muitos perderam a credibilidade, já era, cara. A carreira dele não vai ser longeva, não tem como. Agora, isso já pode ter acontecido? É óbvio que pode ter acontecido. O universo é muito grande, eu posso falar por mim, e nós somos seres mentais, cara. É isso que o futebol tem que entender. Que o cara vai ficar só apanhando a vida toda? Pode dar um dia com o cara. Eu acho que vai chegar um dia ainda, do jeito que a gente está indo, que alguém vai acabar com o jogo. Vai ter essa rodinha aí, o cara vai tum, acabou, vamos embora para casa. Sim. Aí vai ficar... Até porque hoje tem a tal da regra que não vai pegar e que não está pegando, né? Que é só o capitão poder falar com a arbitragem. É tudo que não está acontecendo, né? Isso é regra que não pega, né, Marcelo? Isso na realidade não é uma regra, né? Isso aí é uma orientação. É uma orientação que veio da FIFA, né? Não pega, né? Ela fez um documento. Aqui, na nossa cultura latina, nós teremos mais trabalho. Não tenha dúvida. Muito trabalho. Vai vir a Premier League lá, mas eu vi um jogo no final de semana que ainda teve uma coisa ou outra ali. Lá na Espanha, os árbitros estão tacando amarelo. O cara falou com o árbitro, está tacando cartão amarelo. Será que aqui a gente vai aceitar? A gente que eu digo imprensa, sim, torcedor... O ambiente do futebol vai aceitar o Marcelo amarelando... Vai dizer, estragou do jogo, olha lá. A gente ouve isso direto, gente. Porque aí vai dizer, sabe o quê? Ele não tem maturidade, ó, isso. Estragou o jogo. E aí vai dizer o seguinte, você deu o amarelo porque um jogador foi falar com você e não era o capitão. 5 minutos depois, ele faz uma falta e você tem que dar o segundo amarelo e o vermelho. Aí o cara vai dizer, sabe o quê? Não era para ter dado o amarelo naquela hora que ele reclamou. Porque ele tomou um cartão amarelo desnecessário, o árbitro não teve pulso, né? O árbitro não teve equilíbrio. Agora, Marcelo, você... Eu lembro do Rafinha, recentemente, ele vai reclamar com o árbitro, ele pega a abraçadeira, eu sou o capitão, então eu posso reclamar. É como assim, eu sou o capitão, eu posso te xingar. Isso. A abraçadeira de capitão virou livre conduta, né? Você falou uma coisa há pouco, dessa coisa do desrespeito ao árbitro, porque o árbitro é um ser humano. Por exemplo, você viveu polêmicas no futebol carioca, durante o início dos anos 2000, com aquela sequência de jogos de Flamengo e Botafogo e tudo mais. Como é que era o dia seguinte em relação à tua saúde mental e o teu dia a dia? Por exemplo, o árbitro de futebol, como jogador, acaba o jogo, tem o direito de sair com a família para um jantar. Tem não. Não tem? Como é que era? Como é que você lida com isso e você lidou com isso naquela época? Aquela época foi terrível. Terrível. Se eu fosse viver na delegacia fazendo queixa de quem me ameaçou de morte, eu ia estar até hoje lá. A ameaça de morte, no antigo Orkut, Facebook, ligando para casa, dava nome, pode me denunciar isso, aquilo, pessoas importantes, jornalistas até. Eu tive já lá do Sul uma vez, com ameaça, famoso, mas deixa para lá, pediu desculpa. E eu ia viver processando, cara. Você tem que... Mas era terrível. Peraí. Jornalista ameaçando você de morte? Não. O Marcelo é um câncer do futebol, que ele morra junto com a família dele. Ele vai ouvir, ele sabe quem é. Aí eu falei, cara, Deus te abençoe, cara. Aí depois ele veio, famoso, cara. Aí depois ele veio... Depois a galera dá um Google aí, de repente acha no Twitter, antigo Chia, Twitter aí. Aí, mas torcedor efusivo, de repente, não sei, tinha tomado um goró, não sei. O cara errou, pediu desculpa. Eu falei, cara, tá desculpado. Pediu desculpa, não tem problema, não fez nada. Mas aconteceu. Fato. Um dia ele vai saber quem é, mas Deus abençoe assim. Mas foram momentos terríveis naquela época, porque era muita ligação, tal. Hoje as coisas mudaram. Hoje eu sou um cara muito ativo na rede social. Não gosto de viver na bolha.
Como eu não vejo muita TV aberta, mas não vejo há muito tempo mesmo. Não tem nada a ver com política não, gente, pelo amor de Deus. Mas eu gosto muito de as coisas novas agora e eu interajo muito pelo Instagram, até porque a notícia à noite do jornal, ela tá velha já, eu quero ver tudo na hora. Hoje as ofensas são em rede social, as mais variadas possíveis. A ameaça, então, de morte, a coisa é banal hoje para um cara pegar na rede social e falar, ó, eu vou te matar, eu sei onde teu filho estuda, blá, blá, blá. É normal isso aí. Ah, Marcelo, você tem que estar lá. Eu não vou estar, cara. Eu vejo isso tudo como bravata, como papo furado. Mas é a sociedade que a gente vive. A gente também mas isso é terrível. Isso é terrível. E depois do clássico, se tivesse um equívoco ou não pode sair. Não podia fazer compra no mercado. Eu moro na cidade do interior. O açougueiro vem falar comigo. O porteiro vem falar comigo. O pedreiro do condomínio vem xingar, ameaçar, rir. Na praia, tu quer andar, às vezes o cara quer brigar, tem valente. Terrível. Porque tem uma coisa diferente das profissões mais odiadas do mundo, que até teve um estudo aí, flanelinha, operador de telemarketing, juiz de futebol. O flanelinha, operador de telemarketing, ninguém sabe quem é quando tá bonitinho no shopping. O Marcelo de Lima Henrique, que apita os 4 Grandes do Rio, eu sou árbitro 24 horas por dia. 24 horas por dia. Onde eu for, ainda mais agora, onde eu for, eu sou árbitro, tem um letreiro aqui. E as pessoas se sentem no direito de te ameaçar, de te ofender. E você tem que sorrir. Se você ainda achar ruim, é isso mesmo. Então é isso. Você não pensou em parar, em desistir por causa dessas ameaças? Não, por causa disso eu nunca pensei em parar e desistir, não. Eu já pensei em responder. Eu já pensei em vários, mas parar e desistir, não. Mas me privou de muita coisa. Fez eu e minha família viver numa bolha a ponto dos meus filhos. Cara, tu não bota nada de clube no... A minha esposa uma vez brincou, cara, não brincou que era... Ela torceu de um time, brincou, ela sem entender de futebol que ela não vê, ela falou assim, cara, para de xingar o árbitro, gente. Se a gente for vice-campeão, tá bom, pô, o vice já é certo, se a gente for campeão. A esposa do Marcelo falou que o vice já é certo, pro time que ela torcia. Falei, o que tu fez, cara? Aí deu um problema do caramba. Nossa. Deu um problema do caramba. Porque vão buscar, né? A internet não morre. O que tem na internet não morre. Aí eu nunca. falei, eu tive que falar para quem era os meus chefes. Falei assim, o que eu vou fazer? Eu vou largar da minha mulher? Vou bater na minha mulher? Ou o CPF é dela? Eu só vou orientá-la. Não posso fazer mais nada. E assim eu fiz. Então é muito complicado. Eu falo isso sempre, galera, mas não quero me vitimizar, não. Pelo amor de Deus. É o que eu escolhi. Mas é a realidade. E o cara tem que saber lidar com isso. Você busca uma exposição, e isso é raro, né? Na arbitragem. Sim. Um exemplo disso é esse bate-papo aqui nosso. A gente já pegou fase até de gente defendendo coletiva da arbitragem após o jogo, né? Uhum. Para que ele pudesse ter ali um momento para se explicar. Não sei se o intuito era humanizar a arbitragem ou levar um pouco mais de transparência. Você acha que os árbitros deveriam falar mais, como você faz, como você está fazendo? Ou é natural essa reclusão, essa proteção de evitar qualquer tipo de palavra também? Não, eu acho que quem está no meio da arbitragem tinha que tentar humanizar mais, sim. Mas tem que sair da bolha. A gente não pode estar na bolha, a gente tem que conversar. Obviamente que coletivo de arbitragem pós-jogo eu sou totalmente contra. O Marcelo ia sentar ali e ninguém ia falar, Marcelo, explica ali aquele pênalti que você marcou, cara. Que coisa ali, você marcou muito bem, parabéns. Negativo. E o cara ia estar com 10, 15 imagens que você errou um lateral e aquele lateral saiu um gol e ia te detonar e você não ia ter acesso a todas as imagens. Primeira coisa. Segunda coisa, a gente tem um universo de árbitros muito grande. Nem todo mundo tem preparo para poder falar. Essa é a realidade. O jogador não tem preparo, que está jogando bola desde 5 anos de idade. Às vezes um diretor no calor da emoção não tem preparo. E o árbitro também. Nem todos têm um preparo, têm um cognitivo para poder ser bombardeado por perguntas. E aí vai ser tudo usado contra o árbitro. Eu sou a favor, sim, que de repente tivesse uma assessoria de imprensa. As entidades, depois da rodada, ou após os jogos, não sei, e que explicasse os lances, sim, com transparência. Como já tem muita coisa transparente. O Brasil é um dos poucos países que divulgam o áudio e o vídeo do VAR. Uhum. Tem países aí que é a caixa preta. Na Copa do Mundo não é divulgado o áudio e o vídeo do VAR. Então é uma coisa que a gente tem que louvar aqui, já é uma transparência. O mercado exigiu isso. Mas eu acho que o árbitro, sim, tem que sair um pouquinho da bolha. Mas a galera se protege muito por conta disso, porque é muita paulada, cara. É muita ameaça, é exposição. Eu faço um jogo de 2 grandes clubes, o meu Instagram é aberto. No outro dia tá meu filho me... Pai, o que houve no jogo? Nada. Tem 300 caras xingando meu filho, minha filha, cara. Os caras, meu filho tem 30 anos, mora na Austrália, nunca viu futebol ainda. O cara tá, pô, rapaz, os caras são doidos. Responde, cara, não responde, Pedro, não responde. O cara vai printar, vai botar, aí eu vou ser vetado nesse clube.
Porque tudo vira motivo. O árbitro, como ele é prestador de serviço, eu não quero o Aiello. Mas por quê? Não, bota outro para transmitir o meu jogo, cara. Ele é prestador de serviço da Globo, por que tem que ser ele? Então é isso, o árbitro ele tem que... Até nisso o cara tem que tomar cuidado. Você é a favor dos comentaristas de arbitragem? Já pensou nisso? Eu sou a favor. Se me contratasse para eu ganhar um bom salário, nem apito final de semana, pode me levar. eu acho que o mercado ele deu uma saturada num tempo. Muita gente de valor, sim, comenta, ajudaram demais. Arnaldo abriu as portas aí. Reit, que eu adoro o Reit, cara, sou fã do Reit, meu amigo. Márcio Rezende de Freitas, um grande comentarista em Minas. O do Atlético também gosta muito dele. Eu sei disso. E se for falar do Arnaldo, tem uns que também odeiam. E se for falar do Simon... A torcida do Flamengo, né, cara? Não gosta do Arnaldo. Eu falei aí que eu gosto muito do Simon, ver os caras do Brasiliense detonando. Eu falei, nem lembrava do jogo. Então, nós tivemos grandes comentaristas de arbitragem, sim. Eu acho que a gente se perdeu um pouco no caminho, no meio desse caminho. Alguns comentários saíram um pouco da esfera técnica e foram para a esfera política. É só uma opinião minha. A gente tem que ser comentarista técnico, né? Não, é um programa sobre a política da arbitragem. Vamos fazer, não tem problema, a gente pode dar a opinião deles. Mas eu acho que eles são salutares de futebol, sim. Eu gostaria de que cada partida tivesse um comentarista para poder ajudar o narrador, o comentarista do jogo, um cara esclarecido. Não é fácil essa mão de obra. Não é porque o Marcelo apitou grandes jogos que ele vai estar preparado para estar ali. Às vezes o cara foi um grande árbitro, mas não tem preparo para estar ali, para analisar um lance. E hoje na arbitragem é o seguinte, se o árbitro hoje de alto nível ele ficar 2 anos fora da arbitragem, ele está obsoleto, sim. Os mais antigos não gostam que a gente fale isso, porque o futebol está mudando muito, igual vocês saírem de uma transmissão, de estudar tática, a gente vai estar hoje evoluindo muito. Mas, cara, é impressionante como toda hora tem nova orientação com relação à regra, né? Exatamente. Você tem um F5 constante. Exatamente. Mas isso tumultua pra caramba a compreensão do todo. Mas né? sabe desde quando que isso mudou? Antes tinha... O pessoal falava assim, os velhinhos da IFAB não mudam as regras. Aí vocês já ouviram também, começaram a colocar outros setores do futebol para ajudar a fazer as regras. Jogadores... Tem jogadores lá que ajudam a fazer as regras. Aí começaram a mudar muito as regras de 2016 para cá. Aí hoje em dia tem regras que poucos sabem. Um exemplo, um treinador entrar na área, atrapalhar uma jogada, não precisa nem tocar na bola não, é pênalti, é tiro livre direto. Se eu for falar isso no programa, é pênalti, é. O treinador hoje produz falta, vamos ser claros, né? Dentro do jogo. Como teve agora lá a bola do Flamengo né? Brasília. E Brasília, que negulha, Ficou uma dúvida, será que ele marcou? Exatamente. Então de 2016 para cá, as regras sofreram grandes mudanças e vem sofrendo cada ano. Mão deliberada, mão de bloqueio, mão isso, mão aquilo. É difícil para a gente, é difícil para todo mundo. Tem que fazer verdadeiros cursos aí para torcedor. E o torcedor não quer saber disso, cara. O torcedor ele quer bola na rede. Por isso que eu acho que é importante, sim, que nós tivéssemos uma retomada de mais pessoas explicando a regra do jogo, mas nem todos estão preparados, que tem que explicar da maneira que o torcedor entenda. Esse é o grande desafio. Que a categoria, então, de um modo geral, vê de maneira favorável? Não, os ex-árbitros ou tem uma rixa aí? Não, vê de maneira muito favorável. Todos são muito valorados pela gente. E eu não vejo ninguém chateado quando o cara fala, o Marcelo errou isso, aquilo. Fica chateado quando entra naquela esfera pessoal. Igual eu tive esse ano uma crítica na esfera pessoal. Já era tempo, uma ex-árbitra falou assim, já era tempo da CBF não escalar mais o Marcelo Lima Henrique. O Weber já parou, o Voaden parou e ele tem que parar. Claramente ela fez uma referência à minha idade. É um etarismo claro. E ela não investigou por que esses dois pararam. E por que eu continuo apitando? Então isso não é legal, porque vindo de uma mulher, com tantas conquistas agora, a gente batendo cada vez mais, ficou chato, cara, ficou um preconceito por uma pessoa que está trabalhando. Foi só por causa da idade, você acha? Nitidamente. Quando compara você a pessoas mais velhas, que o Aiello já deu pro Aiello, o Lédio já saiu de lá, o meu amigo Lédio, que eu gosto, o Noriega já saiu, é hora de dar espaço para a nova geração. Por quê? Porque o Aiello tem mais ou menos a mesma idade que o Noriega? Não é assim que funciona. Então, eu acho que não cai bem, as pessoas têm que se avaliar, mas eu tenho certeza que, diante de tudo que já aconteceu, já vai se reavaliando. Isso não cabe mais, cara. O universo do futebol masculino já entende com mais facilidade a presença da arbitragem feminina? Cara, dos amigos que eu converso, pelo menos, a galera, a gente bate palma, cara. Eu vibro.
Tem uma grande amiga minha assistente, Márcia Bezerra Lopes Caetano, de Rondônia, fez 50 anos agora, voa fisicamente. Cara, a gente vibra, cara, porque é muito legal. Tu vê a Edna voando, Neuza, a Márcia Bezerra, eu falo, Márcia, você é exemplo, cara. Então é muito legal. Tem espaço para todo mundo, cara. E o futebol, se não tiver competência, o futebol ele vai tirando. Você vai tendo menos jogos, pô. Então isso é claro, não tem por que você... Agora, não pode ter privilégio, como não tem. A Edna, as mulheres só trabalham porque passam nas avaliações físicas com índice masculino, que é um futebol masculino. Tem algumas mulheres que não trabalham no futebol masculino que só passam no índice feminino. É a regra. Então não tem privilégio para elas. Então eu vejo com muitos bons olhos. Muito bacana, muito legal. Então, o Marcelo está tocando muito nessa questão física, né? Que hoje é fundamental. O árbitro tem que ser um atleta. Exatamente. Ou uma atleta, para acompanhar a dinâmica do jogo. Vê lá no Instagram dele, ele fala, jovens, treinem jovens, treinem isso, jovens. mas Ele é acaba isso. de dar não sei quantos tiros de 100 metros. Foi essa e não época sei do o árbitro quê. barrigudo, porque a gente pegou o árbitro barrigudo. A gente então. estava nessa resenha aqui antes, cara. A gente estava nessa resenha aqui antes, acabou isso. Então, aí a gente cai naquela situação da profissionalização, né? Os árbitros hoje treinam, são preparados, às vésperas das competições se reúnem, inclusive, né? A CBF promove esses encontros, existem avaliações periódicas, você tem o pagamento, hoje, para os árbitros mais credenciados, acho que é um pagamento considerável, né? Por partida, por competição. O que é, então, a tal da profissionalização que ainda faz falta? A primeira coisa, tem que ter lei, né? Não adianta... Bacana, CPI do futebol, vamos olhar aqui, vamos olhar ali. Primeiro tem que ter lei. Os congressistas, senadores, deputados têm que fazer a lei para que os árbitros, como qualquer outra profissão, tenham direitos e deveres. Eu quero pagar minha previdência social, eu quero contribuir. Por exemplo, eu sou árbitro desde 95 a 30 anos. Se domingo agora eu apitar um jogo e falar não quero mais apitar, eu só ganho assim, ó. Valeu, cara, obrigado. Não tem direito a nada. Eu fiquei em 2016... lesionado, operei meu tendão. Se não fosse a ajuda dos amigos aqui, de fisioterapeutas bons que eu conheço no Rio de Janeiro, doutor Ronco me ajudou, doutor Michel Simoni, pessoas que a gente fala assim, porque às vezes o clube, mas os dois estão fora do clube, eu posso falar. Claro. Tem outro fisioterapeuta que é do grande clube que eu não posso falar, porque o torcedor pode ir em cima dele, você ajudou esse cara, que me ajudaram, e que eu fiquei sem receber nada. A grande questão é ter leis que nos garantam o mínimo, obviamente, que tem que ter, que seja contrato de trabalho, porque senão daqui a pouco a gente começa a profissionalizar todo mundo, e o Estado ou o futebol vai estar sustentando 1000 árbitros. Não é isso. É você ter uma garantia mínima, que seja um contrato de 1 ou 2 anos, mas tem que ter lei para isso. Não temos lei nenhuma. O árbitro hoje é um prestador de serviço, e aí eu ouço muito culpar, não sou advogado de CBF, nem da FERJ, nem da Federação Cearense, ao qual eu faço parte, mas quem tem que tratar disso é o futebol, mais uma vez. A gente joga sempre acima da entidade. Mas o clube tem que tratar isso. A imprensa tem que tratar isso. O torcedor ele tem que querer, obviamente que poucos vão pensar nisso. Eu quero um cara profissional, treinando todo mundo. O que falta? O árbitro ele quer condição profissional de trabalho. Eu quero apitar um jogo domingo e segunda-feira eu não ter que ir para o meu fisioterapeuta, que eu pago lá, até no meu estado, porque eu tenho uma parceria com um cara lá. Eu quero ter um local para eu treinar, condições de trabalho, fazer o meu recovery, porque o árbitro hoje ele tem que trabalhar como atleta. Tem toda uma gama. O jogo hoje é muito pegado, é muito corrido. Eu não tenho, igual agora estava mês passado, pagando uma psicóloga, porque eu sentia que eu tinha que evoluir algumas questões. E é do meu bolso. Então, agora, como é que a gente vai ter essa estrutura? Se nós tivermos leis. Jogar para a entidade, como é que a entidade faz? Mais uma vez, sem ser advogado. Eu vou botar 100 árbitros profissionais. Tranquilo. Daqui a pouco são 1000 pendurados lá na entidade. Quem vai pagar essa conta, gente? Nem todos investem nessa própria estrutura, como você faz. Os árbitros de alto nível que apitam Série A, todos investem nessa estrutura. Todos pegam do seu... seu... há muito a crítica, Marcelo, relacionada ao erro. A arbitragem errou porque não é profissionalizada. É aí que eu queria entender onde é que está essa ligação. Sim. Sabe? A profissionalização está só voltada nos direitos trabalhistas, né, na compreensão de legislação, ou de fato isso gera uma falta de comprometimento em algum momento do árbitro com o produto? E aí pode provocar o erro. Como é uma estrutura individualizada que você cria, eu penso sim que se você tiver uma estrutura profissional, vou dar um exemplo, 30 árbitros vão ser contratados em 2 anos para trabalhar no campeonato do Acre, da Coreia, no campeonato, de maneira profissional, treinando, residindo no Rio de Janeiro, residindo onde for, em Boa Vista,
treinando ali durante uma semana. Eu não posso, porque eu tenho trabalho, eu tenho família. Obrigado, cara. Então você não pode ser profissional. Porque tem que ter eu não posso espalhar, pulverizar centros de treinamento de árbitros pelo Brasil todo. Eu tenho que ter uma sede. Claro que vai melhorar o trabalho. Se o Marcelo ele sair do jogo domingo, chega em casa, segunda-feira ele está treinando, ele está no fisioterapeuta, terça-feira ele está vendo o jogo, quarta-feira ele está, Marcelo, você errou aqui o posicionamento. É óbvio que vai melhorar. E você está sendo monitorado fisicamente. Quantos jogos eu já fui, no passado eu estava lesionado até o história, que eu fui apitar lesionado. Por que lesionado? Porque eu tinha que ganhar minha taxa. Ganhar dinheiro. Tinha que ganhar dinheiro, cara. Então eu chegar lá, fazer uma botinha, tomava uma infiltração quando eu rompi o meu tendão, ia pro jogo. E se você é um árbitro profissional? E se você tem uma estrutura com médico, não, o Marcelo está fora da escala, ele está sendo monitorado. O Marcelo, igual muitos jogadores são tirados de jogos aí para não lesionar. Então tem que se criar uma estrutura. Mas o futebol tem que criar essa estrutura. É isso que a galera ainda não pegou. Óbvio que vai melhorar. Quem vive daquilo ali, melhora. Nós temos ainda árbitros que têm um segundo emprego, nós temos ainda. Mas a grande maioria não. A grande maioria, se for conversar com todos aí, vivem praticamente de arbitragem, criaram condições profissionais para estar no trabalho. Eu consegui criar essa minha condição profissional quando eu me aposentei lá do Fuzileiro. Quando eu já fiquei velho, eu até brinco, galera, eu sou o primeiro árbitro profissional do Brasil, porque hoje eu só vivo disso, eu só treino para isso e criei uma condição para isso. Marcelo, ano passado, 2023, você completou o 1000º jogo de Série A de Campeonato Brasileiro. Já são não foi na Série A, não. Na carreira. Na carreira, isso. Já são tudo. 1000 e quantos jogos, então? Eu esse acho ano, que 1027. 1027. Qual é o erro que você cometeu que martela a tua cabeça até os dias de hoje, que você lamenta realmente, porque errar é humano, que você não gostaria de ter errado? Eu falo sempre, já falei várias vezes, virou no último podcast que eu falei, nem sei de quem foi, cara. Do GV ou do Fernandão, não sei. Foi do Hernan. O grande erro da minha carreira é porque eu digo o seguinte, como a gente falou, o árbitro ele comanda a partida, eu sou comandante. Apesar do jogo ser setorizado, eu sou comandante. E nós tivemos um erro no Vasco e Fluminense, final do Campeonato Carioca de 2014. Um gol impedido, né? Do Márcio Araújo, foi isso, e nós demos gol pro Nixon, porque os dois entraram, e é engraçado o lance, a galera não... Eu fui perguntado sobre esse lance, final de semana eu estava em um local, cara, eu gosto de tu pra caramba, mas eu sou vascaíno, e você isso, tal. Eu falei, cara, quanto tava o jogo quando saiu aquele gol? Ele, nem lembra, eu falei, tava 1-0, de um pênalti que eu marquei, do Eraso, em que o Douglas fez o gol. Você lembra? Não lembro não. Cara, o campo é setorizado, cara. O assistente, eu não consigo ver impedimento de frente, cara. Então, esse foi o grande erro da minha carreira. Quando eu falo erro, Marcelo, você está falando isso porque foi do assistente. Não, porque eu sou comandante da equipe. Mas é um lance difícil. Difícil. Os dois chegam juntos na bola. Isso, foi difícil. E é engraçado, porque eu entendo... E o ângulo de visão. A profundidade. Foi a chance do Vasco de quebrar a sequência que existe até hoje, que desde 88... que o Vasco não conquista um título em cima do Flamengo. Desde 88. Ali naquele ano ia quebrar, pelo menos, a sequência, e segue a sequência. E o mais interessante desse lance, cara, foi que esse lance não teve replay na TV, e foi o último lance do jogo. Quando eu acabei o jogo, eu saí e fui até meu vestiário, sendo cumprimentado por todos, cara. Vasco, Flamengo, foi interessante. Quando eu cheguei no vestiário, muito interessante, acho que eu não contei isso. Cheguei no vestiário, tô ali, tranquilo, vibrando, jogaço, meu irmão. Fizemos um jogaço. Beleza. Começou a tocar meu WhatsApp. Um grande amigo, Antônio Frederico Schneider, ex-árbitro, apitou clássico no Rio já. E ele, beleza, cara, apitou demais, tu é papo, parabéns, papá. Só tem um porém. Eu falei, o que? O gol do Flamengo estava impedido. Eu falei, não acredito, cara. Eu filmei e mandou. Quando mandou, eu peguei o celular, mostrei para meus assistentes, os caras ficaram lá 20, falei, cara, tá impedido, cara. Erramos, e aí? Engraçado, no outro dia eu estava no meu quartel dando serviço na porta do Cefam, lá, e todo mundo ia falar, eu falei, meu amigo, o meu melhor, foi engraçado, um comandante até me tratava muito bem. Aí, Marcelo, eu falei, comandante, o meu melhor, eu dei lá ontem, pô. Aquele é o meu melhor. E final de semana eu vou estar escalado, porque aquele é o meu melhor. Mas eu erro. Mas foi o Bandeira. Eu sou comandante, eu erro. Então, esse é o futebol. Esse é o futebol que com o VAR agora, lance, ali foi o quê? Um pé, 1 metro, o que seja.
Esse é o futebol que aquele gol lá que o Douglas bateu, foi o Douglas também, né? Que a bola entrou, que o falecido Castanheira não viu entrando ali. Nossa, e que mas não aí era, entrou muito. E que não era eu o árbitro. Marcelo entrou muito aquela Isso. E que não, e muitos jogam na minha conta, que não era eu o árbitro, era o Eduardo É a época Cordeiro. que tinha o árbitro de trás do campo. Adicional. Foi 2014 mesmo, aquele Aquilo jogo. não funcionou, né? Aquele árbitro tradicional atrás do gol. Não, sabe por quê? Foi até prioridade de Samambaia. Isso, foi engraçado que no outro dia eu liguei pro Castanheira, meu amigo, Castanheira, pessoa da maior qualidade. Castanheira, o que aconteceu ali? Marcelo, eu não tive certeza, cara. O que eu posso fazer? Eu falei, tá certo, não dá o gol. Não tem certeza? Aí, se você for olhar, parando é fácil. A bola, pum, e sai. É uma coisa de louco. É a nossa falibilidade humana, cara. A gente é humano. Por isso tem um chip na bola. E tem um chip na bola. Por isso que tem um VAR agora. Só que eu entendo a galera não quer saber. E aí, é assim que funciona o futebol. Esse foi o grande erro, Aelo. Eu não lembro no outro grande que eu causei com a minha arbitragem, né? Querendo ou não, mas eu sou o comandante, não vejo. Pelo peso do jogo, né? Decisão de título. Não, né? 1023 jogos, tá lembrando de Imagina saldo eu chegando em casa positivo. com a esposa vascaína, que não vê jogo, mas é vascaína. Com a família da esposa toda vascaína. Com meu pai vascaíno, imagina. Tem resenha, A cara. cobrança foi onde? Foi em casa maior? A brincadeira da esposa que me respeita muito, mas, cara, se eu comecei eu falei, pô, foi eu não, vou fazer o quê? A família esquece que a família... Meu pai me ligou, cara, como é que o Bandeira não te ajudou? Pô, pai, meu pai foi árbitro, mas é vascaíno, eu já sabia, né, desde que... Então é isso, cara, a cobrança existe, mas uma cobrança sadia, mas sabe, respeitosa, sabe que eu fico muito chateado com o erro, cara. Acaba. Quando a gente tem compromisso com o que faz, cara, acaba. Eu fiquei muito chateado. Porque o respeito pela identidade é muito grande. O torcedor não entende isso, eu compreendo. Mas o respeito é muito grande. Igual vocês, quando comentam, de repente dá um furo, né? Sim, a gente fica chateado com o nosso erro. Porque é a nossa profissão. É a nossa profissão, cara. A gente quer fazer o melhor sempre. Eles não acreditam, mas é isso. De 0 a 10, qual é a nota, Marcelo, que você dá para a arbitragem brasileira, comparando com diversas partes do mundo? Você que vê futebol, você já acabou de dizer aqui que vê campeonato argentino, campeonato mexicano, campeonatos europeus. Qual é a nota que você dá para a arbitragem brasileira? Porque tem uma coisa que me incomoda demais. Eu tenho essa opinião, eu acho que o Éboli também tem, mas alguns colegas nossos dizem o seguinte: a arbitragem brasileira é ruim, toda ela é ruim. Eu não conheço nenhuma categoria que seja todo mundo ruim. Não, também não. Não conheço uma categoria como jornalista que é todo mundo ruim, como médico que é todo mundo ruim, como motorista de ônibus que é todo mundo ruim. Então não acho que todo árbitro é ruim. Eu acho que é uma categoria que tem profissionais, não profissionais, né, porque não são pessoas, né, que são profissionais. Tem pessoas que são boas e tem pessoas que são ruins, como em toda a categoria, no caso profissional. Mas então, assim, qual é a nota que você dá fazendo esse comparativo com outros lugares do mundo? Cara, nós tivemos agora esse ano, né, o Rafael Claus apitando na final da Copa América, Ramon Abate apitando na final da Olimpíada, né? Edna fez um grande mundial aí, apitou semifinal. O Wilson Sampaio apitou a semifinal da Copa do Mundo. A arbitragem brasileira é boa, cara. A arbitragem brasileira, eu vou dar uma nota 8 para a arbitragem brasileira, porque eu estou dentro. Eu sei que ela é boa, ela é muito trabalhadora. Porém, o mercado brasileiro, ele tritura a arbitragem. Ele tritura o árbitro. É difícil você ter uma longevidade aqui e você ter uma sequência, porque apitar aqui não é fácil, cara. Você lidar com a cultura da simulação o tempo todo. Então aqui é muito difícil, as pessoas não têm paciência. E por que eu dou uma nota 8? Porque a gente vive numa grande... Por ter esse trituramento da arbitragem diariamente, se for ligar agora qualquer... a gente tem que ter muita renovação. E a renovação, as pessoas são impacientes com a renovação. Não tem como, as pessoas são impacientes. Todo clube, o que eu falei lá da Série D, que eu dei uma palestra, ele quer o Colina apitando o jogo dele. Então é assim que funciona. Ela tritura a arbitragem e aí eu podia te falar, dou nota 6, nota 7, é uma boa nota, pelo esse trituramento que tem a arbitragem. Mas por eu entender que o mundo gosta da arbitragem brasileira, o mundo gosta, porque eles apitaram agora, se não gostasse... A escola da arbitragem brasileira ela é respeitada. Ela é respeitada. Nós vamos até agora, eliminatória agora, tem 2 árbitros brasileiros escalados aí. Tem 2 brasileiros, acho que é o Klaus e o Wilton escalados na próxima feita aí.
Então a arbitragem é muito respeitada. Desde lá da época de Armando, a arbitragem é muito respeitada, de Romualdo, de Arnaldo, de Reit, que em 90 foi considerado o melhor árbitro do mundo. O Reit aí, que muitos, né? Então eu acho que é uma arbitragem muito respeitada. Ninguém quer saber, mas é difícil apitar no Brasil. Não é fácil apitar no Brasil. É difícil, cara. Escândalo de arbitragem envolvendo manipulação de resultado, Marcelo. É impossível não falar, né, de 2005, o Edilson Pereira. E ali foi uma situação comprovada, o Edilson foi afastado, é uma situação criminal. Cara, o quanto que isso mexe com você na condição de árbitro, quando você fala filho da mãe? Porque aí é exceção prejudicando o todo. Né? Isso. Para você rotular o todo é muito fácil. Fácil. Cair nessa questão que o Chico falou. A arbitragem é boa, é ruim, é corrupta. Cara, e aí? Como é que você lida com uma situação como essa? E como é que você está vendo, inclusive, na medida que você tem a presença de uma carga muito grande de apostas, volume muito grande, tem todo um processo de regulamentação das casas de aposta, você fraciona o jogo demais. Qualquer detalhe no jogo representa dinheiro para alguém. E quem comanda esse jogo é a arbitragem. Em 2005 foi muito difícil, porque é onde a gente ia apitar, com todo respeito ao ser humano Edilson, porque errou, mas é um ser humano. Ninguém está aqui para pisar no Edilson. Foi um grande árbitro, cara. Teve aqueles problemas ali, mas foi um grande árbitro. Só olhar os jogos dele aí. Mas em 2005 a gente o palavrão era Edilson. Vocês acompanham? A gente entrava no estádio, Edilson. Isso foi muito difícil para a gente recuperar a credibilidade. Só que o Marcelo Lima Henrique surgiu da oportunidade do escândalo da máfia do apito. Teve uma grande renovação na arbitragem brasileira. Então, para mim, foi muito positivo. Eu cheguei na Série A em 2007, depois do escândalo, 2006. Então, de uma coisa ruim, para mim ficou muito bom. Eu comecei a apitar. Só que no início foi difícil. A gente teve muita desconfiança, sim, ia apitar em alguns lugares aí. Qualquer coisa era dirigente querendo chutar a porta. Isso era fato. Quanto agora esse novo tema, né, em relação às apostas, para a gente, árbitro, ficou uma coisa muito salutar, porque futucaram, mexeram, pesquisaram, investigaram, e não tem nenhum árbitro citado nessa grande investigação pública que teve aí. E eu vi várias entrevistas do promotor lá de Goiás, né? Quando ele acabava de perguntar, tá, mas e um árbitro? Não é possível que não tenha um árbitro. Um cara, não, tem um... Aí o cara não tem um árbitro. Marcelo, será que não tem? Não sei. Né? A gente... Tomara que não, o universo é muito grande, mas a justiça até agora provou que não tem. Então, a gente saiu grandão disso tudo. A gente está grandão disso tudo. Na máfia do apito, a gente saiu escorraçado. A arbitragem foi pro lixo. Mas no lixo surgiram flores, né? Eu consegui chegar ali. Você consegue detectar quando o árbitro não está normal? Eu consigo detectar quando o árbitro quando o árbitro não está apitando bem, está de má vontade no jogo. Agora é coisa muito subjetiva, né? Eu lembro aquele jogo de Copa do Mundo. Mas você já chegou a rever lances do Edilson, depois do episódio? Fala, olha aqui, nisso aqui não tá legal. Nisso aqui, nessa movimentação dele, né? Ele tem alguma coisa estranha. Vai além do dia ruim. Cara, eu revi alguns jogos. Eu não sei o que aconteceu ali, porque eu não vi nada de estranho, cara. Não sei se vocês viram. Teve um jogo que falaram que foi Figueirense alguém. Eu falei, mas em quê? Eu não consegui detectar, cara, no Edilson. E ele agora, eu vi um podcast dele, que ele fala isso. Ele fala que chegou na hora, eu não fiz, eu não consegui fazer, e eu fiz ao contrário. E eu vi alguns jogos, acho que foi, não sei se foi Figueirense e Botafogo, eu não lembro, cara. Mas teve um jogo que foi o grande boom aí, que eu revi, eu falei, mas em quê? Em que teve aqui? Eu acho que o Edilson, eu tô só achando, ele meio que contava com a sorte. Eu vou, e se der, deu, se não der, não deu. Eu acho que foi isso. Eu acho que até ele falou isso lá no podcast dele. Mais uma vez, com todo respeito ao ser humano. Marcelo, tu vai respeitar um ser humano que vendeu resultado? Vou. Até o final, eu vou respeitar o ser humano que errou, que pagou. Na época não tinha lei, não foi preso. Agora tem lei, o cara pode ser preso, né? Mas pagou aí, né? E que Deus abençoe ele. Mas não é que dá para detectar. A gente viu um jogo, cara. Foi na Copa da Coreia. Jogo Coreia e Itália, não sei... que a gente viu um jogo ali, até o árbitro, ele ali não estava legal, cara. A gente via, o cara dava tudo para um lado. A Coreia chegou à semifinal, né? Não teve um jogo, eu não lembro o nome do árbitro. Houve muito questionamento dos dois jogos da Coreia. Isso. Contra a Espanha e contra a Itália. Mas não estou falando isso nem como árbitro, como futebolista, que a gente gosta de futebol. Não, cara. O cara só dá tudo para um lado.
não tava legal ali. Então a gente começa a ter esse olhar mais clínico, né? Você já foi coagido antes de um jogo? Não, eu não fui coagido. Ouviu algo que não precisava ouvir isso? Alguém querendo algo diferente de você? Eu já contei essa história, não fui coagido. Eu apitando sub-15 ou 17, cara. Lá no interior, no norte fluminense. Eu só cheguei com o dinheiro da passagem, cheguei cedo lá no estádio. Aí entrei 3 horas antes no vestiário, aí o diretor... Meu filho, pode almoçar aí, cara, com a gente no refeitório. Eu só tinha dinheiro da passagem de ida e de volta, uma cidade muito longe. A gente, quando é sub-15, 17, é assim. Você vai com o que tem. E aí eu tô almoçando e ele falou assim, meu filho, almoça aí, se meu time ganhar, eu te dou um presente. Sem brincadeira, eu tava na metade do prato, ou um terço assim. Eu falei, pô, chefe, isso vai fazer eu ficar com fome, não faz isso não. Eu levantei e fui embora. Coisa de filho de nordestino, coisa de pessoa de bem. De filho de árbitro. De filho de árbitro. Eu falei, pô, não faz... Não, desculpa. Não, chefe. Fui lá para fora e fiquei esperando os assistentes, cara. Eu acho que você vai criando uma casca. As pessoas vão te vendo, a tua carreira vai te dando uma credibilidade. E aí é igual vocês, na profissão de vocês. Pô, fala bem no cara ali. Não, esse aí eu não vou nem chegar, cara. Não vou chegar, porque esse cara é sério. Então eu acho que isso vai tirando, isso vai afastando. A tua carreira vai afastando esse tipo de pessoa. Sabe de quem eu tinha essa imagem, cara? Léo Feldman. Léo Feldman? Falecido Léo Feldman. É. Você olhava para o Léo Feldman assim, ali não tem como. Exatamente. Não tem como. Era o nosso... E eu cresci vendo o Léo Feldman apitar o profissional, eu fazendo o preliminar dele. E aí tinha uma época que eu era muito rigoroso, aí alguns árbitros mais antigos, Marcelo, eu falei, meu irmão, eu cansei de falar isso, falecido Léo, né? Meu amigo, o Léo apita. Por que eu não vou apitar? O Léo apita. Eu vou apitar, cara, eu vou ser nessa linha. Nem se compara, que o Léo era muito mais rigoroso. Muito mais. Mas, tem espaço pro Léo, eu vou apitar. E foi um FIFA sem escudo nosso aqui no Rio de Janeiro, né? Aí é o Léo, falecido. Dá para falar que hoje, com 53 anos de idade, está mais fácil de ser árbitro do que antigamente? Pelos recursos, por tudo isso? Ou... Não, tá mais difícil. Está mais difícil? Tá mais difícil. O futebol tá mais veloz, o futebol tá mais viril. Cada partida que você vai de Série B, Série C... Tem malandragem sempre aconteceu, né? Mas lá, quando eu comecei a apitar profissional, até a transmissão da grande emissora eram 3 câmeras. Hoje tem 28 câmeras, cara. Eu fiz final de Copa do Brasil aí, a última, Grêmio e São Paulo, tinha 38 câmeras. Você é muito vigiado, cara. Então, tá mais difícil. E tem que ser assim, porque o futebol ele é muito tecnológico agora. O jogo é muito rápido. Tem hora que você não respira. É uma coisa surreal. Tem jogadores que não conseguem nem falar contigo durante o jogo. Às vezes tem muita rodinha, tu nem entende o que os caras falam. Porque ele tá numa intensidade tão alta. É interessante, Você cara. pesca uns palavrões aí, Entendeu, né? cara? Cara, explica, cara. O cara não consegue nem se manifestar. Fica só ali, balbuciando. Então, tá mais difícil apitar hoje, não tá mais fácil. Então, antigamente era mais fácil, penso eu. Pessoal que é só tumultuar, né, cara? Vamos fazer um bate-bola para a gente poder encerrar? Vamos. Negócio de tumultuar, vamos, mas negócio de tumultuar. Eu penso muito nos treinadores também. A gente falou muito da ação dos jogadores, mas como os treinadores, alguns, não facilitam, né? Não ajudam, né? Mas ninguém facilita, Cara, o mais vitorioso de todos, o Abel Ferreira, eu já falei várias vezes, né? E não estou querendo falar aqui mais uma vez. É um dos técnicos, na minha opinião, assim, mais mal educados que tem na beira do gramado. Cara, isso deve ser... É uma relação difícil também ali, com aquela beira do gramado, hein? Brasileiro ou estrangeiro, ficou em pé ali, não para. Cara, se o árbitro que está apitando em alto nível ficar olhando para fora do campo, eu não consigo apitar olhando o treinador. É muita coisa para decidir dentro do campo. Eu vou no cara lá quando tá uma coisa muito exacerbada que o quarto você não consegue, o jogo não para. É que vocês não fazem jogo mais na beira do campo há muito tempo, né, Ayala? Mas quando você fazia, imagina, o jogo não para, o jogo é veloz, o Gandula pega a bola, tá repondo. É muito rápido. Isso. Tudo muito rápido. Quem dura é o quarto árbitro hoje em dia. Quem ouve tudo é o quarto árbitro. É muita coisa para o árbitro cuidar. O árbitro tem que cuidar do Gandula. O árbitro hoje ele cuida do Gandula, do canto homofóbico, do canto da injúria racial, dos fogos que o cara sente, fogos, né? do banco todo que olha só, eram 3 alterações antigamente, agora são 5, já mudam 10. Não, e no banco de reservas eram 7, agora são 12. Eram 4, agora são 5. Então, é muita coisa pro futebol, gente. Pro árbitro cuidar. Se eu ficar, juro pra você, se eu ficar olhando pra fora ali, eu não consigo apitar, cara. Eu prefiro focar ali. Chegaram a pensar em 2 árbitros em campo. Tentaram na Paulista, né? Mas são pessoas diferentes. É igual você narra aí vai 2 narradores. Aí vai ter você bateção narra de o gol cabeça. aqui, eu narro ali. Não. Mas se bem que hoje em dia nós temos 2 árbitros
não em campo, o VAR não deixa de ser. Isso. Né? É um segundo árbitro que está lá com outro olhar. Querendo ou não, é uma outra visão, né? É uma outra visão. Verdade. É uma outra visão. Vamos fazer? Bora. Fazer um bate-bola aqui, Marcelo. Melhor árbitro que você viu apitar? Me perguntaram há pouco tempo, eu nem citei o Arnaldo, porque o Arnaldo, para mim, é o Pelé da arbitragem. Para mim, o Arnaldo está em outra prateleira. Mas eu sou muito fã do Simon, cara, e do Márcio Rezende, cara. A galera... Muito, porque o Márcio Rezende era árbitro raiz. Ah, Marcelo, o fulano errou aqui, o outro fulano errou ali. Eu falei, não, cara, Simon e Márcio Rezende. E uma menção honrosa eu faço. Ah, Marcelo, eu falei Haidt e Léo Feldman, você citou aí, são caras que eu cresci vendo apitando. O jogador mais chato, você já citou Disparado que eu apitei, não é porque porra não, foi o Louco Abreu. O Louco Abreu é demais, cara. Não tinha resenha com o Louco Abreu. Louco Abreu, tu tinha que deixar ele pra lá. Porque se fosse resenhar com ele, tu ia ter que expulsar ele. E eu optei muitos jogos dele. Mas um grande jogador, né, cara? Mas era chato. Jogador que mais ajudou você a apitar jogo? Vários, cara. Rogério Ceni, fiz grandes jogos do Rogério Ceni, goleiro. O Renato dos Santos ajudou muito. Do Vasco, o Juninho Pernambucano. Ele ajudou muito. Era um grande jogador. O Fred no final da carreira. O Dom Fredão é gente boa. Mas no final da carreira ajudou pra caramba, cara. Um grande amigo dentro da arbitragem, parceiro de arbitragem. Teu grande parceiro em arbitragem. O grande parceiro da arbitragem, Bruno Arleu, um grande parceiro. Bruno Arleu de Araújo é um grande cara. Grande árbitro. Passa batidinha ali, se você vê, faz grandes jogos, grandes finais no Rio de Janeiro. É um cara que eu tenho muito apreço, batalhador, né, da polícia militar. É um parceirão. Melhor jogo para se apitar? Grenal disparado. Eu sou fã do Grenal, apitei 3 Grenais. Mas tu gosta de bagunça mesmo, né? Eu gosto de jogo pegado, cara. Vai ter um Grenal. Os últimos sempre marcados por confusão, pô. Eu fico olhando a tabela e, cara, tomara que eu esteja no Grenal, cara. Eu adoro o Grenal. Mas eu não apitei ainda, eu não apitei Corinthians e Palmeiras. Eu fico doido pra apitar um Corinthians e Palmeiras também. O único clássico do Brasil que eu não apitei. Mas o Grenal disparado é melhor. O Grenal é bom demais, cara. É bom. Na moeda o couro tá comendo já. Só que é aquele espírito raiz. Os caras respeitam e consideram o árbitro com honestidade de propósito. Porque errar tu vai. Mas eles respeitam. É uma cultura lá no Sul. É legal isso. No Grenal tem o Kahneman, né? Que é uma praga para arbitragem. O gringo. Hoje em dia, inclusive, não pode tocar no rosto, né, Marcelo? Não pode tocar no rosto, né? Não é assim, né? Hoje em dia tem muito teatro também, né? A gente tem que estar atento aos teatros. Se não fosse árbitro, seria o quê? Se eu não fosse árbitro, nem goleiro, né? Rapaz, não sei não, cara, não me vejo... Eu ia estar no futebol, cara, mas eu acho que eu nasci para ser árbitro, cara. Eu vou apitar até muito tempo. Eu tentei ser outras coisas, tentei parar já, cara, algumas vezes aí. Eu tentei, mas eu acho que eu vou ser o árbitro mais velho do mundo aí, não sei até quando, mas eu vou apitar muito tempo ainda. Eu gosto muito de estar ali, cara. Você consegue se encantar com um jogo? Assim, tem algum time marcante para você como árbitro? Pô, eu tenho orgulho de ter apitado um jogo deste time. Do campo você conseguiu curtir uma grande atuação desse time. Sem fazer associação nenhuma, por favor. Não, né? sim. Eu apitei um Atlético Mineiro e São Paulo com Ronaldinho Gaúcho, Jô, lá na arena ali do América, né, Arena Independente, que o Ronaldinho fez um gol, que ele estava bebendo água do lado do Rogério Ceni, o Marco Rocha bateu lateral. Aquele jogo ali, eu curti aquele jogo, porque os dois times jogaram muito, foi um jogaço aquele jogo ali. Aquele jogo ali foi um jogaço. Mas, cara, o jogo que eu falei, cara, agora eu sou árbitro, foi o Uruguai e Argentina, cara. Eu tenho Uruguai e Argentina, eliminatória da Copa do Mundo 2013, em que estava todo mundo no Uruguai, todo mundo, desde o Muslera até o Suárez, na Argentina, todo mundo menos o Messi. O Messi estava machucado. E naquele estádio centenário, cara. Aquilo ali é o tempo do futebol. Aquilo é demais, a atmosfera. E eu apitei um Uruguai e Argentina, cara. Poucos árbitros apitaram. Eu tenho orgulho, né? Não é vaidade, não, mas ali eu falei, opa, agora eu sou árbitro. Agora pode bater, meu irmão, que não vem, não. E o jogo acabou tudo bem. Você falou nesse estádio, o grande palco para você? Maracanã. Disparado, Maracanã. Primeiro jogo que eu apitei no Maracanã, o Botafogo e América, o jogo não era meu, quem ia apitar era o Marcelo Venito. O Marcelo estava com processo contra o Reginaldo Matias, ex-presidente do América. Saiu do jogo, me ligaram, tu vai apitar Botafogo e América. Ali foi demais. Maracanã, eu fiz grandes finais no Maracanã, grandes jogos no Maracanã. O jogo mais marcante para mim no Maracanã foi um Fla-Flu, um 5-3,
E o... Aliás, o nosso amigo Iata Anderson falava, foi o Fla-Flu do século, foi um 5-3. O Flamengo perdia de 3-1 pro Fluminense, 3-0 e virou para 5-3. E eu tinha expulsado o Álvaro, com -1 ainda, o Álvaro zagueiro. Esse Fla-Flu marcou muito. E a estreia do Deco no Fluminense. Marcou demais, Vasco Fluminense. Porque eu vi o Deco jogando videogame, cara. Quando eu vi no campo ali, eu falei que esse cara joga demais. Ele era outro nível, cara. O Deco era outro nível. De tocar na bola, eu falei, cara, demais. Então, é isso que move a gente, cara. Foi esses jogos que marcaram muito. Árbitro pode dar parabéns ao jogador que faz golaço? Ah, eu dou, cara. Eu dou, já dei vários. Golaço. Teve uma vez, eu estava pitando um jogo no estádio de São Paulo, deixa eu falar, não, porque daqui a pouco o nego vem em cima. Aí o jogador, o Marinho, que está no Fortaleza agora, ele fez um golaço. Quando a bola tá entrando, eu golaço. E já tinha o VAR, eu acho. Aí depois, cara, tu não pode falar isso. Aí eu falei, cara, eu sou do futebol, cara. E tem uma passagem dessa vibração com o jogador, com o Dida. Dida goleiro, como eu fui goleiro, né? O Dida tava jogando na Portuguesa, um Português e Grêmio. O Dida fechou o gol, cara. E eu tava ali, falei, cara, esse cara é campeão do mundo, que eu sou fã desse cara. E apitando o jogo encantado com o Dida, mas na minha, né? Autoridade. Aí acabou o jogo, o Dida veio daquele jeito tranquilão dele. Professor, porra, parabéns, cara. Você apita demais, você é muito bom, cara. Parabéns. Falei, cara, tu me deu um troféu, cara. Sou teu fã. Não, cara, você é alto nível. Falei, pô, obrigado, cara. Aí ele tirou a camisa pra me dar. Eu falei, não pode não, cara. Aí ele mandou no vestiário a camisa dele. Mas são esses momentos, cara. Um cara, ele não vai lembrar disso, mas marca pra mim, mas as coisas são marcantes. É isso. Bacana. Curtiu? Beleza. Curtiu, Marcelo? Ah, show de bola. Se deixar, a gente vai embora, né? A gente é do futebol. Verdade. Papo da vida, a arbitragem, é isso. Obrigado pela presença, mais uma vez pela deferência, pelo reconhecimento ao nosso trabalho, em estar aqui, batendo esse papo. Foi bom demais, Marcelo. Valeu mesmo, cara. Valeu, espero que todos tenham gostado. Você e o Ébola aí são pessoas que eu gosto. Ébola eu conhecia da TV, né? Mas a gente vê o alto nível, né? Porque eu tô aqui não. Mas é sempre bom estar com gente de alto nível, que gosta de futebol, fala sobre futebol. Espero que a galera tenha gostado aí também, que aqui tem o ser humano, tá? Eu sei que alguns aí não entendem muito bem, aqui tem um ser humano que ama futebol. Até porque essa é uma das funções do Conta e Manda, né? É verdade. É isso aí, é trazer grandes histórias. É contar grandes histórias. Trazer personagens. É humanizar o esporte. isso aí. A gente tem esse objetivo. Isso é muito bom. Entendeu? Nos mais diversos setores do esporte brasileiro, e a arbitragem é um setor importantíssimo. Obrigado, Marcelo. Muito Valeu. agradecido, prazer é meu. Hoje foi Marcelo de Lima Henrique, que bateu um papo com a gente aqui no Conta e Manda. Você continua curtindo a gente, aquilo de sempre. Segue a gente, ativa o sininho, Ó, o sininho aí. Compartilha, curte, manda para os amigos, para os inimigos também. E a gente vai voltar com outros convidados super bacanas. Até a próxima, galera. Valeu.